Num sistema judicial como o do Japão, onde a taxa de condenação chega perto dos 100%, ser advogado de defesa não é lutar por justiça, é mais lutar contra um resultado que já foi decidido. Mesmo assim, ainda existem algumas pessoas que acreditam que a justiça pode ser alcançada. E é aqui que eu hoje perdi o meu tempo e decidi falar sobre Higuruma. Hoje eu vou-te mostrar como um homem que realmente acreditava na lei acabou por perceber que, mesmo no Japão, a justiça nunca é e nunca vai ser certa. O Higuruma era, no fundo, apenas um advogado, mas ao contrário de muitos outros, ele não era alguém facilmente controlável, ele não era manipulável, ele acreditava mesmo no que a justiça propunha. Acreditava que o seu papel era proteger os inocentes e, acima de tudo, acreditar nas pessoas que ele defendia, não no que o sistema já tinha decidido por elas. E mesmo quando tudo estava contra ele continuava a tentar. E isso, apesar de ser uma boa característica, acabou por começar a desgastá-lo. E uma coisa que Jujutsu Kaisen mostra muito bem são os olhos do Higuruma, que são quase sempre escondidos pelas mãos, tapando o nariz e a boca, como se tudo o resto deixasse de importar. Porque os olhos deles dizem tudo. Cansados, são pesados e são desgastados. E isso não é apenas por acaso. A própria ideia da justiça já é representada por uma balança e alguém de olhos vendados. Porque a justiça devia ser cega, não devia ver lados e não devia ter preferência. Devia ser apenas o que ela se propõe a ser: justiça. Mas no caso do Higuruma, quanto mais ele acreditava nisso, mais ele percebia: não, isto aqui não é verdade. Mas há um problema. Mesmo quando o Higuruma fazia tudo certo, mesmo quando ele defendia os seus réus com tudo o que ele tinha, por algum motivo ele simplesmente continuava a perder. Casos atrás de casos, inocentes a serem condenados. Porque no sistema judicial japonês, o resultado já parecia decidido antes do julgamento sequer começar. E isso acabava por tornar o trabalho dele inútil, vazio, não tinha significado ele estar a lutar por algo que não ia mudar nada. Ele não estava a salvar ninguém, não estava a fazer qualquer diferença. E isso começou a destruí-lo por dentro. Há até um momento em que uma colega lhe pergunta: e o teu estado mental, Higuruma? E ele fica sem resposta, ele não sabe responder. Porque no fundo ele já estava destruído. E depois acontece o caso dele. O caso que muda tudo. Um cliente que era claramente inocente. O Higuruma faz tudo, pode. Ele luta, ele argumenta e ele insiste. Mas não importa, o veredito já estava decidido. Culpado. E é aí que tudo quebra para Higuruma. E esse momento não é apenas uma derrota, é um gatilho, é um ponto de ruptura. A frustração transforma-se em raiva e a raiva em desespero. E nesse instante, ele desperta. A sua energia amaldiçoada invoca o seu Shikigami, o julgamento em forma física, uma entidade com os olhos fechados e costurados, como a própria justiça que ele tanto acreditava. Uma figura pesada e assustadora. Mas desta vez, não houve um tribunal, não houve regras, só o julgamento. E Higuruma decide dar o seu próprio veredito. Culpados. Todos eles. E nesse momento o advogado desaparece. E nasce alguém que acredita em que deve ser o juiz do seu próprio mundo. E quando Higuruma encontra o Itadori, não é apenas uma luta normal. É literalmente um julgamento. O Higuruma ativa a sua expansão de domínio. E aqui as regras mudam completamente. O Yuji deixa de ser um lutador e passa a ser um réu. Ele não pode simplesmente atacar ou fugir. Ele é forçado a ser julgado. E quem decide tudo é o Shikigami do Higuruma. O julgamento começa e a primeira acusação aparece. E mesmo sendo algo relativamente pequeno, o Yuji é considerado culpado. E a punição? Ele perde acesso à sua energia amaldiçoada. Ou seja, mesmo o sistema do Higuruma não era perfeito. Funciona quase como aquele sistema que ele odiava. Mas depois vem a segunda acusação. E é aqui que tudo muda. O massacre de Shibuya. Todas aquelas mortes. E desta vez o julgamento pesa sério. E o mais estranho é que o Yuji não foge. Ele não tenta justificar e ele não tenta negar. Ele simplesmente aceita. Mesmo sabendo que quem fez aquilo tudo não foi ele. Foi a entidade dentro dele, o Sukuna. E é exatamente isso que vai destruir, vai quebrar o Higuruma. Porque durante toda a sua vida ele só viu pessoas a mentir, pessoas a fugir da culpa. Mas o Yuji, ele fez o contrário. Ele simplesmente aceitou o peso, que nem é 100% dele. E naquele momento o Higuruma vai e trava, porque pela primeira vez ele não sabe o que é justiça. Condenar alguém que aceita a própria culpa, ou perceber que talvez o mundo não seja assim tão simples. E é aí que o juiz vai e hesita.
E há um detalhe que torna isto ainda mais incrível, uma coisa mais interessante de se ver. Na capa do volume 19 de Jujutsu Kaisen, nós vemos o Higuruma olhar diretamente para nós. Olhos abertos, fixos e vazios. E ao lado dele, um girassol morto. O girassol é conhecido por seguir o sol, por procurar sempre a luz. O caminho certo, mas aqui ele está morto. Já não há luz para seguir. Já não há verdade para encontrar e talvez nunca tenha havido. Porque no mundo do Higuruma a justiça não falhou. A justiça nunca existiu.